Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Refs e hoje eu trago mais um vídeo, mais um comentário aqui, comentando por cima, talvez uma pequena análise, mais um vídeo de novo de opinião do nosso querido Star Wars Tale of the Jedi, episódio número 2, intitulado Justice, né? Traduzindo aí de maneira óbvia, título chamado Justiça, né? Que é um título que acho que faz muito jus ao tema do episódio e eu gosto muito quando Star Wars vai por esse caminho. E até pelas escolhas do personagem que a gente vai acompanhar nessa história, né? É um episódio que ele é dirigido pelo Saul Ruiz e tem mais uma vez o roteiro do Dave Filoni, né? O que me faz perguntar se o Dave Filoni ele vai roteirizar todos os episódios dessa série. Ele que é o criador da série, né? Além de frisar aqui que nem acho que eu mencionei no vídeo passado, né? Que ele estava por cima do projeto. Mas nada contra também, acho que o Dave Filoni faz um bom episódio aqui, certo? Um bom roteiro no caso. Sinopse, né? Vamos falar um pouquinho da sinopse do episódio. De maneira bem rápida, a gente vai ver o Count Dooku ainda como um Jedi, né, ainda servindo a Ordem Jedi, servindo teoricamente a República, junto com o Qui-Gon Jinn, né, que o Qui-Gon Jinn ele ele era o Padawan, acho que ele não tá mais como Padawan, acho que ele não tá mais como Padawan, mas ele ainda tá junto do seu mestre, teoricamente, o Qui-Gon Jinn mais novo, né, eles meio que vão para um planeta. E a gente acaba não sabendo exatamente, a gente sabe que tá meio que um clima teoricamente hostil, né? O Dukan fala pro Qui-Gon pra ele pousar a nave um pouquinho mais longe, né? Pra não ter necessariamente encrenca, né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, eles estão indo aparentemente para investigar alguma coisa, né? E chegando lá, a gente vai ver que os Jedi não são muito bem recebidos não, né? Muito bem na galera, a galera acaba, aquela clássica cena dos personagens chegando a uma cidade nova e as pessoas meio que fechando as coisas, apagando as luzes, né? Querendo evitar o máximo, né? A gente até vê um cachorro, né? Que até anotei aqui. Eu não lembro de ter um cachorro, assim, propriamente dito em Star Wars, assim, aparecendo. Uma figura bem clara. Posso estar muito enganado aqui, mas a gente tem esse cachorro aparecendo aí também. Eu acho interessante quis apontar em relação a isso. Não que mude absolutamente nada no episódio, né? Então a gente vê os moradores recolhendo, assim, até que eles entram num bar, né? E aí a gente pode ver muito da personalidade do Count Dooku aqui, que ele é um cara mais pragmático, talvez assim, cara. Então ele chega assim, e ele já fala, ó, cadê a criança? Cadê a criança? Então a gente entende, e aí vai ser explicado que o que acontece com o filho do senador, o senador que ainda não é o Palpatine, tá? Isso a gente vai ver lá no filme 1. O filho do senador foi sequestrado, né? E eles estão lá investigando. E aí a gente vai ter a primeira exposição do episódio, assim, que é justamente a justiça. O que é a justiça? Né? Então a gente vai ver que o povo desse planeta está sofrendo muito lá com o governo do atual Senado e que não está sendo feita justiça nenhuma. Né? E aí a gente já vê o primeiro contraponto, o primeiro embate, que a gente vê um ponto da personagem lá, que é meio que a líder do grupo dos sequestradores, ali que tá todos os sequestradores no bar, né? E a princípio a gente pensa que eles teoricamente são do mal, assim, mas não é exatamente isso assim que acontece, apesar deles terem sequestrado o menino, né? Então eles falam, ó, a gente está vivendo sob condições precárias aqui, o governo nos abandonou, né? Nos abandonou. E aí tem até uma fala interessante do Qui-Gon que ele fala, então por que vocês não elegem, né? Por que vocês continuam votando nesse Senado? Né? E ela fala, olha, as coisas não são tão simples assim, né? E eu acho muito interessante também esse ponto do Qui-Gon, que ele é um cara muito diferente realmente do Qui-Gon Jinn. A gente vai ver muito as características, talvez altruístas deles assim, né? Dele assim, até mais pela grande ação dele no final do episódio, mas de maneira geral muito bom ver o Qui-Gon exposto a essas situações. Ele que é um cara que ele é mais pra frente, ele vai cada vez mais digamos que desenvolver uma personalidade mais dele, assim, né? No sentido dele contra muitas coisas que a República faz, né? Inclusive isso começa muito até no passado, né? Dele indo estudar o lado negro da força, depois lá no filme 1, ele discordando um pouco das ações, né? Do Conselho Jedi, né? Toda aquela coisa envolvendo o Anakin, né? Então a gente já vê um pouco do Qui-Gon mostrando esse lado dele aqui, que é muito interessante. E na verdade eles vão ser levados até a criança e o moleque, eles até falam assim, olha, mas você está sendo tratado aqui. E aí vem uma fala interessante também, partindo do ponto de vista de quem que é. Cara, ele é o filho do senador, teoricamente alguém que vive na maior riqueza. E ele fala, olha, eu não estou sendo necessariamente tratado mal aqui, mas quem está sendo tratado mal são essas pessoas, né? A fala assim, eles trataram, eles te machucaram? Não. Você está sendo tratado mal? Não. Né? Eu tô sendo tratado muito melhor do que essas pessoas vivem, por exemplo. Né? Então, a princípio, parece que a situação vai se resolver ali, né? Porque os Jedi, como a gente sabe, estão a serviço da República, né?
Então a gente pensa que beleza, o Dukan junto com o Qui-Gon vão tirar o moleque dali, vai ter alguma negociação assim, o moleque não está sendo ferido nem nada. Só que aí chega o senador com uma arma, não com uma arma, mas com vários guardas, né? Tá meio que, meu, vamos iniciar uma guerra, ou vocês me dão um moleque, a gente vai atirar em todo mundo, e é isso, vai ter um tiroteio. É, e ele descobre também que o Senado não sabe exatamente que os Jedi estão lá, né? Então o Dukan e o Qui-Gon tentam ali conversar com eles, mas olha, o senador não tá nem aí, ele chega e aí começa um tiroteio, né? E o Dukan e o Qui-Gon defendendo justamente os sequestradores, né? Porque eles são lá a defesa do povo, né? Isso é até uma frase que vai ser dita mais pra frente. Então você vai ter todo esse embate lá, mortes dos dois lados, morre alguns sequestradores, morre os outros também. E uma coisa interessante que acontece é justamente aqui o momento do Dukan. Ele que todo episódio a gente vê um pouco mais desse lado mais da luz e da sombra, talvez, assim, a coisa que eu percebo. Dukan já mostra características que, cara, pra ele a justiça é o que ele vê, assim, sabe? Então, a partir do momento que o senador fala uma coisa lá, ele sai pra matar o senador, assim, ele vai tentar matar o senador. É óbvio que não ia acontecer isso, então ele vai tentar fazer justiça com as próprias mãos, né? Então ele meio que perde o controle da situação ali, né? Quando as coisas parecem se esfriarem, o senador fala uma coisa lá, ele fala, não, nós não estamos aqui. O senador, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão ajudando eles? Ele fala, não, nós estamos aqui a serviço do povo da República, não necessariamente ao Senado e à República, né? Então, bem legal do Dukan aí. Ele vai fazer justiça com a própria mão, um momento mais dark dele mesmo, que ele sai estrangulando mesmo, né? Uma coisa que não é do método Jedi necessariamente, né? E ele afasta os guardas, né? E o Qui-Gon tem que pensar rápido, né? Senão ele vai matar o senador, cara, um ato de pura violência, olha o pior que isso dá. Então o Qui-Gon ele pega o moleque e fala, não, ele joga o moleque, ele desprende o moleque e joga o moleque lá para ele tentar parar o Dukan de cometer o que ele ia fazer, né? E o Dukan não pensa e para e, cara, quase que uma tragédia acontece. Acho que esse episódio, assim, no final, as coisas se resolvem, né? Os guardas estavam lá, ajudam o povo, e tem essa crítica forte aí à justiça, né? E eu acho que o mais importante é exatamente isso, né? A moral do episódio é isso, a justiça. O episódio vai falar sobre justiça, de novo, política em Star Wars. Se tem gente nesse mundo que fala que Star Wars não fala de política, ou que não é pra ter política de Star Wars, ou você nunca viu Star Wars, ou você não entendeu Star Wars. Porque Star Wars é político o tempo inteiro, né? Tá inclusive no título, né? Wars, né? Mas enfim, então gosto muito como ele mostra os dois pontos, né? O lado de quem teoricamente faz a justiça, né? E quem está sofrendo, né? Teoricamente a justiça, os dois lados, o contraponto que esse episódio te mostra, que não é uma belezura assim não. Esse Senado abandonou a gente, abandonou essas pessoas, né? Muito bom também ver o passado do Qui-Gon e do Dooku são coisas que não são necessariamente tão exploradas ainda, né, nessas novas mídias, talvez em quadrinhos beleza, em livros beleza, mas nessas mídias artes visuais assim, nem filmes e nem em séries assim, a gente viu tanto passado desses dois personagens e acho que, cara, é um momento espetacular. Acredito que tem mais episódios dos dois no resto da temporada, deve ter mais, se eu não me engano, pelas imagens do trailer. Então é muito bom ver o passado dos dois personagens. E como algumas essências dele se mantêm. Não é porque o Dooku ele foi pro lado sombrio que ele é um cara totalmente diferente. Algumas características dele se mantêm muito aqui. Né? O fato dele ser esse cara pragmático e dele ver o outro lado da coisa, né? E ele realmente se sentia aí que isso não tá certo. E ele vai fazer a justiça dele ali, entendeu? Então eu acho muito forte isso do episódio. Acho que um excelente episódio, pra falar a verdade. Sem muitas críticas da animação, tudo muito bem dirigido, a história bem contada. Eles têm aí praticamente 14 minutos para contar essa história, um problema ele ser resolvido e ele te mostra os lados, né? Inclusive o moleque faz uma boa crítica ao personagem do senador, né? Então acho que é muito interessante isso, a gente vê esses dois contrapontos e tudo no final vai se entrelaçar com o título que é a justiça, né? E mais uma vez a relação do Dooku com o Qui-Gon, acho que eles são dois personagens perfeitos, assim, para falar a verdade, nesse episódio. E muito bem roteirizado também pelo Dave Filoni. Acho que um roteiro simples, honestamente, com frases aí que conseguem mostrar justamente essa ambiguidade dos dois valores que a gente trouxe aqui, beleza? Cara, se eu pudesse dar uma nota, eu acho que 9, sinceramente 9. Gostei muito desse episódio. Não tenho muito o que dizer, pra falar a verdade. Acho que é isso, não sei se é pra eu explicar muito bem o que eu quis dizer, tá, com relação a esses dois lados. Acho que tem essa crítica exatamente ao Senado e a política do Senado, cara. Isso é verdade, as pessoas estão sendo abandonadas ali, a vila está claramente em situação precária, abandonada, e no final as coisas se resolvem aí, como tem que ser resolvidas, beleza? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Acho que eu volto amanhã
Eu sei que esse vídeo atrasou, era pra sair de manhã, mas enfim, não consegui trazer de manhã. Então amanhã de noite, ou amanhã à tarde, acho que amanhã à tarde eu já consigo trazer o episódio 3, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, tchau, tchau, deixa o like, se inscreva, comente também. Comente também.